meus amores, tudo bem com vocês? E hoje eu quero gravar uma aula para você que vai começar a escrever o seu texto dissertativo argumentativo, a sua redação. Para você que vai começar do zero, é importante que você entenda que na língua portuguesa os textos são classificados por tipologia textual ou gêneros textuais. Bom, a tipologia textual refere-se à estrutura do texto. Então, quanto à tipologia textual, existem 5 tipos de textos: os narrativos, os descritivos, injuntivos, expositivos e o dissertativo. Como vocês podem observar aqui, os gêneros textuais estão dentro da tipologia textual. Os gêneros textuais, os textos são classificados de acordo com a função comunicativa do texto. Aqui existem vários tipos de textos. Pode ser um e-mail, uma receita de bolo, um diário e também pode ter a função de argumentar. E é aqui exatamente que entra a famosa redação, já que a famosa redação é um texto dissertativo argumentativo. Então, quanto à tipologia, o texto possui uma estrutura dissertativa, ele é tripartite, possui introdução, desenvolvimento, conclusão e algumas características básicas. Quanto à função comunicativa, é a de argumentar, ou seja, de convencer. Quando você escreve a redação, você está escrevendo um texto que fala sobre algo e que tem a função de convencer sobre certo ponto de vista. Já sabemos então que o texto que vocês terão de fazer para o Enem ou para os concursos públicos é um texto dissertativo argumentativo, a famosa redação. Quanto à sua estrutura, esse texto ele possui 3 partes: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A introdução, ela é composta por um parágrafo que deve ser organizado entre 5 e 7 linhas. Isso é claro para um texto com 30 linhas. As funções básicas da introdução é apresentar o tema, mostrar a tese, que é a opinião, e também problematizar o assunto. Já para mostrar o projeto de texto, é importante que o aluno finalize o parágrafo mostrando as ideias centrais que ele irá trabalhar no argumento 1 e no argumento 2. Portanto, a introdução apresenta as ideias introdutórias da redação. Já a segunda parte do texto é o desenvolvimento. O desenvolvimento ele deve ser organizado em 2 parágrafos de 16 a 20 linhas. No parágrafo do desenvolvimento, você vai trabalhar da mesma forma nos 2. Você apresenta a ideia central que você irá utilizar para defender a tese e depois disso, as demais ideias, elas têm a função de reforçar a ideia central. Então, todas as ideias secundárias, elas devem girar em torno da ideia central, que tem a função de defender a tese, a sua opinião. Isso você vai fazer nos 2 parágrafos do desenvolvimento. É importante dizer que você precisa apresentar um argumento diferente em cada parágrafo. Portanto, você precisa de 2 argumentos notadamente distintos. E você pode, por que não dizer deve, usar repertórios para fortalecer as suas ideias. O que são os repertórios? São os elementos externos, uma citação, uma referência legal, uma obra literária, enfim, elementos externos que você traz para contextualizar com as suas ideias. Os parágrafos do desenvolvimento têm a função de apresentar os argumentos em defesa da tese.
A terceira parte do texto dissertativo argumentativo é a conclusão. Ela deve ser organizada em um parágrafo de 5 a 7 linhas. E aqui é preciso retomar as ideias que foram apresentadas antes no texto, fazendo menção à tese e aos argumentos. Somente depois de retomar a tese é que o aluno vai apresentar a proposta de intervenção. E a proposta de intervenção, ela precisa ter os 4 elementos: o agente, quem vai praticar a ação, o meio, como o agente vai praticar a ação propriamente dita, ou seja, o que o agente deve fazer, e os efeitos positivos, porque o agente deve fazer. Lembrando que a conclusão é, então, o fechamento da redação. E para você que vai prestar o Enem, lembrando que são 5 competências. A primeira competência, o Enem vai avaliar a sua escrita formal, ou seja, a gramática. Competência 2, o Enem vai analisar o tema, a estrutura, se você trabalhou corretamente o tema proposto dentro da estrutura do texto dissertativo argumentativo. A terceira competência é a argumentação, a capacidade argumentativa, a capacidade de convencimento do seu texto. A quarta competência, o Enem vai analisar os mecanismos linguísticos, ou seja, a utilização dos elementos coesivos, a coesão e a coerência no seu texto. E por fim, a quinta competência, o Enem vai analisar a proposta de intervenção, aquela que você apresenta na conclusão. Ela precisa estar adequada às ideias, atender aos requisitos com aqueles 4 elementos sobre os quais falei e também deve estar coerente com os direitos humanos. Prontinho, se você entendeu direitinho como funciona a estrutura de um texto dissertativo argumentativo, agora é só você praticar. Afinal de contas, para escrever uma boa redação, é importante conhecer a teoria, mas é fundamental a prática da escrita.